Ok, agora vamos para o modo... Cadê o apagador? Modo 21. Forças. Vamos mais rápido dessa vez que o vídeo ficou muito grande. Modo... Não, é 22. É 22? Tá. Forças. Então, vamos lá, forças. Primeira força, força peso. A força peso vai ser o quê? A coisa mais importante para você entender, para gravar na sua mente, você aprender mesmo, é saber que quando você vai na balança, você não mede seu peso, por mais que a gente chame de peso. É uma convenção e não tá errado falar. Tá, mas não tá, entendeu? É tipo... É isso. Você sobe na balança, não é o seu peso, é a sua massa que tá ali. A sua massa em qualquer lugar que você esteja do universo vai ser a mesma, a menos que seja um universo paralelo em que ele altera a sua massa, eu não sei disso ainda. Mas nas condições normais, não, a sua massa vai ser sempre a mesma. Agora, se você for para outro planeta, se você for para um local tipo a Lua, que a aceleração da gravidade na Lua, se não me engano, é 1,8, alguma coisa assim, 2 metros por segundo ao quadrado, quando aqui na Terra é 9,8, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu estou aqui na Terra, o meu peso é igual à minha massa. Eu tenho quantos? Acho que eu tenho uns 54 quilos, vezes a aceleração da gravidade na Terra. Que para deixar mais fácil, a gente bota 10 em vez de 9,8. 54 vezes 10, 540, o quê? Newtons, que é a unidade de medida, newtons. 540 newtons. Se eu for para a Lua, vamos dizer que na Lua seja 2, é 54 vezes 2, que dá quanto? 108, né? Eu espero que seja. 108 newtons. Então, o meu peso na Terra é bem maior do que o meu peso na Lua. É 5 vezes, né? 5 vezes maior. O meu peso na Terra é 5 vezes maior. Por quê? Porque a gravidade na Terra é 5 vezes a da Lua. É lógico. Então, o peso vai ser o quê? O peso é a massa, a sua massa, a massa do objeto. Massa vezes a gravidade do local. Então, essa é a fórmula do peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. É a força com que o planeta vai estar te atraindo. É a força que ele vai estar te puxando para baixo. Esse é o seu peso. Em contraponto ao peso, nós vamos ter, na verdade, contraponto entre aspas, né? Mas em alguns casos, tá bom. Normal, a força normal. O que vai ser a força normal? Vamos dizer que é uma força de contato. Tem contato com superfície, tem força normal. Se eu estou voando, não tem força normal. A menos em alguns casos que ele vai considerar o ar como superfície de contato, mas isso aí já é outra questão. Na situações normais, não. Tem que estar em contato com a superfície. Então você vai ter um bloco em contato com a superfície. Tem força normal. E ela está onde? Ela está aqui. Ela é formada aqui e ela é gerada aqui. A força de normal é a reação do contato do objeto com a superfície. Entendeu? Imagina que você está voando. Aqui não tem força normal. Não tem. E aí, ao entrar em contato, aí já tem a terceira lei de Newton. Ao entrar em contato, eu vou estar gerando uma reação, uma ação, que é o peso do objeto, puxando ele para baixo. É uma reação. Mas cuidado, que não, peso e normal não é um par, são reação. E eu já vou dizer por quê. Então aqui vai ter uma força de contato entre o objeto. Vai ter o peso puxando ele para... Você viu o peso aí, ó? Vai ter o peso puxando ele para baixo aqui, esse objeto. Imagina que isso aqui é o Sol. Vai ter o peso puxando ele para baixo. Mas ao mesmo tempo existe uma força de contato, que não é o peso. É uma força de contato. Por estar em contato, gera uma força, que é uma força normal. E aí a reação dessa força, que é a que não faz com que o objeto simplesmente afunde e caia, é a força normal, é como se fosse a reação. Então, existe contato, existe uma força normal perpendicular ao objeto, indo para cima. Então essa é a força normal. E a força peso é aqui.
E nesse caso, em que o plano é assim, eles vão se anular. Nesse caso, a força normal vai ser igual ao peso. Então, a normal vai ser a massa vezes G. Nesse caso. Mas podem ter outros casos, mas isso já é para outros modos. Por exemplo, assim, está na parede, então tem um objeto na parede e aqui, ó, tem um objeto nessa parede e eu estou segurando. O peso está para onde? O peso está para cá. Para baixo. Teria um atrito aqui para cima. Força de atrito. Tem a minha força no objeto, não tem como desenhar isso, mas imagine que tem a minha força da minha mão no objeto e tem a força normal para cá, entendeu? Então, se eu fosse desenhar isso aqui, seria como? Tá aqui, tem a parede, tem um bloco aqui, a minha mão está empurrando aqui. Se a minha mão está fazendo essa força para cá, então a força normal vai ser para cá. Por quê? Porque o objeto não é nem a minha mão, é o objeto mesmo, ele está fazendo contato aqui. Se o contato é aqui, é perpendicular, então é para cá. E o peso? É para cá? Não, o peso não é para cá. Dizer que o peso é para cá é a mesma coisa, é como se eu tivesse o objeto e dizer que o peso tá para lá. A gravidade está puxando ele para dentro da parede. Não é assim. O peso é para baixo. A gravidade não é para baixo? Então, peso é sempre para baixo. Da mesma forma, num plano inclinado aqui, ó. Eu vou ter uma caixa. O peso está para onde? Está para baixo? Tá, claro. É peso. Peso para baixo. E é normal? Assim? Não, né? Normal não é assim. A normal é perpendicular ao objeto. O contato tá como? Tá assim, não tá? Tá deitado. Se tá deitado, então não vai ser assim, vai ser assim. É perpendicular à superfície. Então, a superfície está aqui, então é só você desenhar uma seta para cima. Essa é a normal. Aí isso aí já vai ser o módulo 24, que aí você vai ver que o peso está para cá, então você vai ter que decompor ele. Mas isso já é outra coisa. Então, a normal é uma força que existe quando há contato entre superfícies. Depois é o que? Tração. Depois disso é a tração. Então, normal, no caso do plano reto, vai ser igual ao peso. No caso do plano reto. Mas você tem que saber que é contato. Força de contato. Tração. Já deve estar bem grande isso, hein? Ah, meu Deus. Tração. Tração. O que vai ser a tração? Vai ser uma força que vai existir quando você tiver cordas ou fios. Não, cordas ou cabos. Tá, talvez fios, mas o livro está dizendo cordas ou cabos. Deve ser isso aí. Não sei qual é a diferença de um fio com um cabo, né? Tipo, a mesma coisa, mas diferente. Tração. Então vai ser uma força que vai existir quando tiver cordas ou cabos. Então eu tenho um bloco sendo segurado por um cabo. Vai ter a força peso para baixo e vai ter a tração que vai estar puxando ele para cima. Entendeu? É só isso. E aí, para você saber a tração, é a segunda lei de Newton da situação. Que foi o que a gente fez naquele exercício lá dos dois. Aquele que tinha que era assim, aí tinha uma rodando aqui, aí tinha um outro aqui. Eu acho que você vai lembrar. Segunda lei de Newton. Então aqui, quais são as forças que teriam aqui? Tem um peso desse daqui para baixo e tem uma normal para cá. Só que nesse caso está num plano assim, então eles vão se anular, mas existe. Tem a tração puxando ele para cá. Tração desse fio, que é a mesma desse daqui. Aqui tem o peso desse e tem a tração desse que puxa para cima, porque ela está segurando ele, mesmo que ele esteja caindo. Então, aqui, aplicar a segunda lei de Newton nesse daqui. Como é que seria? É o peso menos a tração. A menos que estivesse subindo, aí era tração menos o peso. Mas ou está parado ou está descendo. Então é peso menos a tração. É igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Isso é o F, força resultante. O peso menos a tração que está puxando ele para cima. Isso era nesse. No outro era como? Aqui. Aqui tem peso normal? Tem, mas está sendo um ano, então esquece. Então é tração, que é a mesma daqui, é igual a massa desse daqui vezes a aceleração. Isso era nesse daqui. Aí você resolveu o exercício.
Então a tração é isso. É a força resistente com cabos ou cordas. Tração. Qual a outra? Elástica, né? Força elástica. Força elástica. A fórmula da força elástica é Fel, força elástica, igual a K vezes X. Eu acho que é assim que é. K vezes X. Aí o que é K? K é a constante elástica, que vai depender do material ou da grossura da mola. É mais da grossura da mola. Aí isso a questão vai te dar. Ou ela vai te dar esses dois e pedir para você achar esse, ou ela vai te dar esses dois e pedir para você achar esse. Vai ser sempre dando dois, faltando um, e você vai ter que achar. E aí, então, essa aqui é a constante elástica, que é uma constante, que nem constante de condutibilidade, constante de constante, sei lá, qualquer constante aí que existe no mundo. É uma constante. Então, se for mais grossa, é 3. Se for menos grossa, é 1. Eu estou chutando aqui, só para você entender. É um número, é uma constante elástica. Que vai depender de cada mola, de cada elástico que vai ter na questão. E o X é o quão deformado vai estar. Então, tipo, tem a mola no estado normal dela, sem ninguém puxar nem apertar. Você pode apertar e aí ela fica comprimida, ou você pode esticar e aí ela fica esticada. Aí o X é o quão ela consegue variar de tamanho, como que ela consegue se deformar. Então, vamos dizer que aqui foi 10 centímetros, de 10 foi para 5 centímetros, de 10 foi para 15 aqui. Então é 5, entendeu? Então aqui o X seria 5, é o quão deformada ela vai ficar. E aí, eu não sei como é que chama isso, eles dão um nome aqui. É o quanto a mola é esticada ou comprimida. É o quanto ela é deformada. É o quanto que ela muda em relação ao tamanho normal dela. Quanto de tamanho que ela muda. E isso vai ser o X. Pronto, aí você faz, força elástica. E a mais importante dessa, na verdade todas são importantes, mas é a mais legal. Atrito. Força e atrito. Assim como a normal, vai ser uma força também que vai surgir quando existir contato. Só que aqui, em vez de só o contato em si, ele vai trabalhar também com a facilidade de se deslizar na superfície, vamos dizer assim. Se você deslizar muito, tipo um chão molhado, com sabão, gelo, é porque o atrito é muito fraco, é muito pouco, praticamente zero. Se é um chão que é difícil você andar, o atrito já vai ser maior. Então, se eu tenho uma geladeira no gelo, é muito mais fácil de eu empurrar do que se eu tenho uma geladeira no chão normal. Por quê? Porque no gelo não tem atrito, não tem uma força, não, ou quer dizer, tem, mas é pouco, né? E aí vai ser muito mais fácil de empurrar. Porque qualquer toquezinho que eu der, a geladeira já vai ficar coisando. Na verdade, talvez nem precise dar o toque. Só de eu botar a geladeira no gelo, a força de eu botar ela já vai ser suficiente para ela ficar rodando lá até uma hora que ela pare. Agora no chão não, eu preciso de uma força a mais. Por quê? Porque vai ter uma força contrária a mim, que é o atrito. E aí nós vamos ter dois. O estático e cinético ou dinâmico. Então, o estático é para quando estiver parado. As coisas estão paradas. Você está empurrando um negócio e ele está parado. Então, eu tenho um cara empurrando uma caixa e aí eu aplico 50 newtons. Se eu aplico 50 newtons, a caixa não mexeu. Significa que tem uma força contrária a mim, de mesmo módulo, direção, só muda o sentido. De 50 newtons também. Então eu estou aplicando uma força de 50 newtons para cá e existe uma força aplicando 50 newtons para cá. Por que 50 newtons? Porque ele não está mexendo. Se não está mexendo, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero e aqui é 50, obviamente ele vai ser 50. 50 menos x igual... Opa. 50 menos x igual a zero. Força resultante. Menos x igual a menos 50. X igual a 50. É lógico. Tá anulando. Então é 50.
E isso aqui é o quê? É o atrito estático, o objeto não entra em movimento. Mas aí eu decido aumentar a força. E eu aumento para 200. O objeto ainda não se mexeu. Agora a nova força é qual? 200 também. 200 newtons, 200 newtons, se anula. Aí eu falo, não, pelo amor de Deus, agora eu vou mexer essa bexiga de caixa. Aí eu boto 500 newtons. 500 newtons. E aí eu boto 500 newtons, mas eu sinto que... Sabe naquela hora que você sente que vai mexer? Você chega a sentir aquela vibração na caixa. Você vai mexer, você chega a sentir aquele negócio assim, você, caraca, se eu botar 1 newton a mais, 1 cadinho a mais aqui, essa caixa vai mexer. Quando você sente isso na iminência do movimento, isso é o atrito estático máximo. E o atrito estático máximo tem uma fórmula. Força de atrito estático, vou botar até um E, ó. Força de atrito estático máximo é igual a constante de atrito, acho que é assim que chama. Coeficiente de atrito, mesma bosta, que é esse U, eu acho que é um U. Coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Força normal aqui, ó, da caixa. Certo? Então é isso. Vai ser a força máxima que eu vou estar aplicando para o objeto quase entrar em movimento. Se eu aplicar um pouquinho a mais, já vai entrar em movimento e aí não vai ser mais estático, vai ser cinético. E aí já é o outro atrito. Então esse aqui é o atrito estático máximo. Certo? Então essa é a forma. Certo? Pronto. Força de atrito estático máxima é igual a coeficiente de atrito estático, que vai depender da superfície. Se é uma superfície mais rugosa, menos rugosa, o material da superfície, tudo mais, vezes a normal do objeto que eu estou empurrando. Pronto. E o cinético é praticamente a mesma coisa, sendo que aí você já vai ter que entender que agora eu já vou estar conseguindo empurrar a caixa. Então a caixa já vai estar em movimento. E esse vai ser a força de atrito cinético, força de atrito, sem ser estática, ele já está em movimento. E é interessante perceber que, por exemplo, eu estou empurrando uma coisa, aí eu vou aumentando a força, até que chega na iminência do movimento e eu consigo empurrar aquela coisa, ela entra em movimento. Depois que ela entrar em movimento, vai ter uma queda da força que eu vou precisar aplicar e depois vai ficar constante. Então a força de atrito cinético vai acabar sendo menor do que a força de atrito estático máximo. Ou seja, é mais fácil mover uma coisa em movimento do que tirá-la do repouso. Entendeu? Tipo, eu tenho uma geladeira. A força que eu preciso aplicar para ela entrar em movimento é maior do que a força que eu vou precisar aplicar quando ela já estiver em movimento. Vai ficar mais fácil. Então, se tivesse um gráfico disso, seria tipo assim, ó. Atrito estático. Eu vou empurrando. Essa é a minha força. Força, pronto. Aqui está a minha força, certo? Aí eu vou aumentando a força. Vou aumentando. Chegou no atrito estático, na força máxima, atrito estático máximo. E depois disso, aí já vai ser mais fácil de mover. Aí ele vai ter uma queda da força necessária, que é o momento, isso aqui é o momento logo depois que ele entrou em movimento. Então, eu vou aumentando 50 newtons, 100 newtons, 200, 300, 400, 500 newtons. Chegou em 500. Depois disso, depois dos 500, que é o máximo, já vai entrar em movimento. Quando entrar em movimento, já vai ter uma queda na força que eu vou precisar aplicar. E depois vai ficar constante. Uma força só, não precisa de mais. Não precisa de a força necessária. Que vai ser a força resultante, constante. Então seria isso. E aí esse é o atrito cinético em movimento. Que é a fórmula dele é praticamente a mesma dessa. Só muda que é força de atrito cinético ou dinâmico, sei lá, é igual ao coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, sei lá, vezes a normal do objeto. Então é a mesma coisa, só muda que isso aqui está parado, isso aqui está em movimento, aqui é uma constante do parado e aqui é uma constante do cinético em movimento. Pronto. Essas
são as forças que a gente aprendeu. Meu Deus, deu quanto tempo isso? 20 minutos.